Os espíritos são bons ou maus por natureza? Alguns espíritos foram criados bons e outros maus. Há espíritos que permanecem perpetuamente em ordens inferiores? Hoje, nós iremos estudar o assunto Progressão dos Espíritos, do livro 2 do Livro dos Espíritos. Nós estudaremos as questões 114 a 127. Para dar início, eu vou falar um pouquinho das questões 114 e 115, que nos trazem a mensagem de que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, para que eles próprios possam se melhorar e passar assim a ordens superiores. O nosso Pai do céu deu a cada um determinada missão, com a finalidade de esclarecer-nos e de fazer-nos alcançar progressivamente a perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando por provas, as mais variadas provas. Alguns aceitam essas provas, aceitam com resignação e marcham em direção à sua evolução. E alcançam, então, mais rápido a sua destinação, que é conhecer Deus e fazer parte dos espíritos puros. Outros, infelizmente, não suportam essas provas, murmuram, perdem o fruto das suas provações e não suportam as dores, permanecendo assim, muitas vezes, distantes da perfeição que foi prometida. Mas como Deus é bondoso, eles não ficarão para sempre assim. Um dia, eles, infelizmente cansados de tanto sofrer, eles acabarão aceitando a necessidade da evolução. Na questão 115, os espíritos, eles são comparados a crianças simples, ignorantes e sem experiência na sua criação. Só que pouco a pouco esses espíritos, eles vão adquirindo, assim como uma criança, o conhecimento e vão evoluindo. Quando nós encontramos uma criança rebelde, ela simplesmente é como um espírito que permanece ignorante e imperfeito, e se debate e não quer a sua evolução. Aquela criança, que é comparada com uma criança dócil, ela aproveita o aprendizado, e ela aprende, ela evolui. Dessa mesma forma, se comporta o nosso espírito nesse caminho, nessa ascensão para a evolução prometida. Mas é sempre bom a gente lembrar que mais cedo ou mais tarde, cada um no seu tempo, cada espírito acaba aprendendo e acaba, pela dor, pelo sofrimento, acaba ter que evoluindo. Porque nós não estacionamos como espíritos. O nosso destino pode levar bastante tempo, mas é rumo à perfeição. Muitos espíritos, ao evoluírem, eles ajudam outros espíritos também nessa sua evolução, ganhando também méritos. Porque a vida do espírito é infinita. O espírito, ele vive para sempre. O que morre é o nosso corpo físico. Agora, nesse momento, eu convido a nossa colega Vilma para que ela fale um pouco das questões 116, 117 e 118. Nas questões 116 a 118, ela fala sobre a evolução dos espíritos, ou seja, a nossa evolução. Então, se nós observarmos, a natureza toda, ela está sempre em evolução. Se nós observarmos a Terra no período pré-histórico, era uma terra mais quente, um clima pesado, que foi se adaptando para ser abrigo das plantas, dos animais, do homem. Então, toda a natureza está em evolução. Então, as plantas, os animais. Então, o homem não poderia deixar de ser diferente, né? Então, o homem pré-histórico, por exemplo, é totalmente diferente do homem atual.
tanto na questão física, na questão moral, na questão de conhecimentos. Então, estamos sempre em evolução. E Jesus nos diz no Evangelho, né? Ele diz: espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo ensinamento. Então, através do amor e da instrução, do conhecimento das leis do Cristo, do nosso autoconhecimento, que nós vamos contribuindo com a nossa caminhada evolutiva, que nós vamos nos melhorando, que nós vamos evoluindo. Quanto à questão do espírito, ele pode regredir no seu crescimento? Não, ele não regride. Por quê? Porque aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente conquista através do aprendizado, é conhecimento, é caminhada que já avançamos, e isso nós não perdemos. Então, nós podemos até estacionar, podemos parar. Aquele espírito que não faz o mal, mas também não pratica o bem, estagnou. Até o momento em que ele perceber que ele precisa caminhar. Porque todos nós estamos fadados à perfeição. Inclusive, aquela pessoa que às vezes a gente pensa assim, um criminoso muito forte, muito pesado, é difícil, mas ele também vai ter o seu momento de conexão e o seu momento de percepção que ele precisa evoluir. O que determina essa rotina, esse tempo? É o nosso livre-arbítrio. É como nós vamos andar, depende das nossas escolhas. Por isso, uns vão mais rápido, outros mais lentos, sempre de acordo com a nossa escolha, né? Porque Deus nos colocou aqui para sermos perfeitos, mas Ele respeita as nossas escolhas. Então, tudo depende da nossa escolha. Não há retrocesso. Então, o amor é que faz com que nós evoluímos. Né? Joana de Ângeles falava que a nossa caminhada é pelo amor e pela dor, mas o Cristo nos deixou o amor. A dor é necessária para que a gente aprenda, para que a gente compreenda e contribui para a nossa evolução, mas é através do amor que a gente vai progredir e chegarmos um dia à perfeição. Convido a Cassi para comentar as questões 119 a 121. Sobre a questão 119, diz assim, que Deus não poderia isentar os espíritos das provas que eles devem suportar para alcançarem a primeira ordem. Por quê? Porque se ele tivesse criado estes espíritos perfeitos, eles não teriam mérito para desfrutar, né, os benefícios dessa perfeição. Então, fica aquela pergunta: aonde estaria o merecimento desses espíritos sem lutar? Aliás, a desigualdade que existe entre esses espíritos, ela é importante por causa das suas personalidades. E também é importante porque cada um tem uma missão, cada um cumpre uma missão nos diferentes graus de escala onde eles se encontram. E tudo isso está nos desígnios da providência, para que haja harmonia no universo. Então, significa que esses espíritos, eles vão galgando a escala devagarinho, aos poucos, eles vão evoluindo lentamente, dentro cada um do seu nível, da sua escala de evolução. A questão 120 questiona se todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem. E a resposta é que não, porque pela fieira do mal, nenhum passa. Eles passam sim pela fieira da ignorância. E à medida que eles vão despertando as suas qualidades espirituais, eles vão evoluindo desta forma. Eles vão passando a se instruir, eles vão se melhorando. E a questão 121,
pergunta por que certos espíritos seguem o caminho do bem e outros seguem o caminho do mal. Aí a gente questiona assim, mas os espíritos, eles não têm o livre arbítrio? Então, Deus não criou esses espíritos maus. Criou, como já foi dito, simples e ignorantes. Foi uma opção deles a escolha de seguir o caminho do bem e outros a seguir o caminho do mal. Aqueles que são maus, eles assim optaram por sua vontade. Podemos dizer, pela sua ignorância. Mas que todos, aos pouquinhos, vão evoluindo nessa escala. Eles vão deixando de agir como agem e se aprimorando, evoluindo aos poucos. Mas todos seguem para o progresso. Agora, convidamos a colega Miriam para falar um pouquinho sobre as questões 122, 123 e 124. Continuam essas questões sobre esta opção dos espíritos serem bons ou serem maus. Os espíritos gozam de liberdade de optar pelo bem ou pelo mal. Depende de cada um ceder à tentação ou resistir. Os espíritos sofrem a influência de outros espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que ficam felizes quando conseguem fazer o espírito influenciado sucumbir. Estes maus espíritos somente desistiram de nos acompanhar e obsidiar quando eles perceberem que temos o domínio completo sobre nós mesmos. Deus, em sua sabedoria, permite que cada um faça a sua própria escolha para seguir o caminho do bem absoluto ou do mal absoluto. Mas também existe o caminho do meio. Tem aqueles que não são totalmente mal, nem totalmente do bem. E a maioria dos espíritos aqui na Terra estão nesse caminho do meio. A vida é uma escola, onde cada um, pelos seus méritos, irão passar de ano, ou seja, de acordo com as nossas obras, poderemos um dia chegar a ser um espírito puro. Agora eu convido o nosso colega Beto para falar um pouquinho sobre as questões 125, 126 e 127. Perguntas essas que estão encerrando esse capítulo da progressão dos espíritos, onde há a indagação de Kardec aos espíritos sobre grau de superioridade, menos ou mais méritos, ou se os espíritos são criados iguais em faculdades intelectuais. Bem, certamente que existem espíritos que demoram mais no mal, que engendraram nos seus próprios caminhos por sua teimosia, gerado pelo egoísmo e orgulho. Não quer dizer que essas imperfeições perdurem para sempre. Quando os espíritos inferiores estão em sofrimento, parecem que suas penas duram eternidades. É um tempo muito grande. O espírito, quando está colhendo aquilo que semeou de mal para seus irmãos no caminho, acha o sofrimento uma injustiça. Por lhe faltar a compreensão e sua razão ilusória, lhe fala que irá sofrer uma eternidade. Sobre esse assunto, a conversação é de acordo com a evolução das almas. Se o entendimento é limitado, não se pode falar de temas mais aprofundados. Quando ele se conscientiza do bem como sendo o fator principal da sua vida, gasta menos tempo no aprendizado, por conta das suas experiências no sofrimento. Ainda cada criatura salva a si mesmo.
pelo conhecimento da verdade que existe em todos. E sendo Cristo nosso guia maior, que nos ajuda a conhecer a nós mesmos. Deus é todo amor e bondade. Deus é Pai de justiça e caridade. Deus ama a todos sem distinção. Por sua justiça, dá a todos as mesmas oportunidades. Pelo nosso livre-arbítrio, como já foi relatado pelos colegas anteriormente, uns irão evoluir mais rápidos, outros mais lentamente. Cada um no seu tempo. Os caminhos são vários. A direção é única. E queiram ou não, todos caminharão na mesma direção. Vai depender muito do tempo que cada um levará para ter essa conscientização deste caminho em direção à luz. Quem escolhe o mal, desconhece o bem. E quem está no bem, já sentiu as consequências do mal. Cada ser humano carrega uma cruz nos ombros, e é ela quem valoriza nossos esforços no bem e nos trabalhos do autoconhecimento e da educação. O processo de cada alma está ligado ao tempo. Qual a semente que se lança no seio do solo? O agricultor sabe esperar e confiar no tempo para o seu crescimento e a época de frutificar. A alma é uma semente de Deus, que obedece às mesmas leis no sentido de crescer e subir para o Criador. Não há mágica que a faça ser o que não pode, de uma hora para outra. O que pode acontecer é ela fazer sua parte para caminhar mais depressa, porém, para tanto, a maturidade fornece a inspiração para sua disposição. Bom, irmãos, então, hoje ficamos por aqui. Convidamos vocês a curtirem, a compartilharem esses nossos vídeos, para que a doutrina espírita seja levada a todos aqueles que estão necessitando de consolo, de compreensão e de aprendizado. E convidamos a todos para que a semana que vem estejam novamente conosco no nosso estudo que vamos realizar sobre anjos e demônios, as questões seguintes do Livro dos Espíritos. E até lá, que Deus fique no coração de todos.